Boa noite, bem-vindos, tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro, mais uma live para a gente falar sobre um assunto muito legal, muito rico. Flavinha acabou de entrar, vou esperar ela solicitar aqui, solicitou participação. A gente já vai começar. Tá bastante esse tempo de hoje porque a gente tem muita coisa para falar, né? A gente fez um compilado assim de tantas coisas que a gente foi recebendo. Oi, Flavinha! Bom, Bem-vinda! Tudo bem? bem. Que bom receber você aqui mais uma vez, aqui no Fardo. É sempre um prazer incrível te receber aqui. Eu adoro estar com vocês também. Ah, que bom, que bom. É a segunda vez, né, Flávia, que a E gente faz esse encontro aqui e tomara que seja a segunda de muitas, né, que vão vir, porque assunto não falta, né, pra gente falar. Na não, verdade, tem muita coisa, né, que a gente tem para conversar e esse assunto de hoje, só o assunto de hoje, acho que a gente vai precisar, sei lá, de umas 3 lives para a gente conseguir falar tudo, né? é isso aí. Porque a gente foi fazendo, né, um compilado aí de tudo que a gente recebeu, de coisas que a gente foi pensando, lembrando, e assim, dá quase um livro, né, de tanta coisa para falar. É, A gente tentou pegar alguns pontos importantes para falar hoje e vamos lá, né, para a gente ah, aproveitar bastante o nosso tempinho, né? vamos sim. Bom, acho que essa ideia da live de hoje, né, Flávia, queria lembrar um pouco como é que foi o caminho, né, para a gente chegar nessa ideia de falar sobre isso, que é um assunto assim que não é tão. A gente não vê tanta gente falando sobre esse assunto, né? Muita gente sente isso na pele, vive isso, mas conversar sobre isso acho que não é tão frequente. Mas através de assuntos nossos, né? De conversas nossas, né? No privado, sobre algumas pacientes que a gente atendia juntas, né? E a gente foi falando sobre como isso era uma coisa latente e importante da gente falar e de conversar. E de tantas reflexões que a gente foi criando e surgindo que a gente pensou, né? Talvez, por que não, né? Levar essas reflexões para tantas pessoas, né? Que vão se beneficiar disso, né? Isso. E acho que hoje o objetivo é esse, né? Trazer um pouco de reflexão, né? Para a gente falar mais sobre esse assunto e tirar isso de dentro da caixinha, né? É, Que as mulheres acabam sofrendo isso muito no privado, muito sozinhas, muito e sem saber meio como falar sobre esse assunto, isso. né? Isso. E aí eu acho que a gente vai começar, acho que eu vou até falar logo a primeira pergunta, assim, porque nessa primeira pergunta talvez você já aproveite e já se apresenta, né? Uhum. Porque vai falar um pouco sobre você mesmo, né? Porque você viveu isso na pele, né, Flavinha? Vivi. Você viveu um pouco sobre isso, né? Sobre esse receber a fala de um outro profissional e Isso. não se sentir validada, né? No que você leva e no que o profissional traz para você. É. E aí eu vou aproveitar, então vou abrir já o espaço para você se apresentar, contar um pouco sobre você, né? O seu trabalho e como é que foi essa experiência e o que isso transformou na sua prática, né? Na sua Uhum. prática como pediatra. Então tá. Então, vamos lá. Sou Flávia, sou pediatra, neonatologista, consultora de amamentação. Fiz minha formação em medicina, depois fiz a especialização em residência médica de pediatria. Depois eu fiz a especialização de neonatologia e trabalhei em UTI neonatal e sala de parto, né? Não fazia consultório. Tive meu primeiro filho, tive meu segundo filho e minha vida continuava dessa maneira. Sempre tive desejo de fazer consultório, mas vida corrida, aquela coisa que a gente vai levando. Eu adorava trabalhar em UTI, eu gosto muito de UTI também. Ser intensivista neonatal me trazia muito prazer. E vivia fazendo sala de parto também, que é uma coisa que eu amo. Mas o desejo do consultório existia. Mas eu acho que se a minha vida não desse uma reviravolta, isso não ia acontecer dessa maneira. Quando eu engravidei da minha terceira filha, ela nasceu e logo nos primeiros dias eu já percebia tudo muito diferente.
ela tinha um comportamento diferente dos meus outros filhos. Eu, como mãe, como pediatra, observava e percebia sinais que não eram sinais clássicos de um bebê recém-nascido, né? E levava isso para a pessoa que acompanhava ela. E por não serem questões ainda muito exuberantes, ela tinha menos de um mês, eu sentia que não era validado, porque não eram queixas muito clássicas ainda, né? Mas aí eu, por conta própria, fui estudando, porque não era muito o que eu já sabia fazer, eram questões muito de consultório, né? Uhum. Pericultura, e aí fui estudando por fora, fui fazendo cursos, me especializei com relação à amamentação, porque eu via que o que eu sabia não era suficiente para conduzir a minha própria amamentação, que dirá, como pediatra, poder ajudar alguma outra pessoa, né, com relação à amamentação. E aí, assim, eu mesma optei por retirar, na questão da minha filha era alergia alimentar, eu optei por retirar o leite da minha dieta, porque eu tinha suspeita de alergia à proteína do leite de vaca, e deu super certo, né? Era aquilo mesmo. E Aham. fui buscar outros profissionais. No meio do caminho, achei vários outros profissionais que não validavam a minha fala. Primeiro, eu comecei com uma outra profissional aqui em Niterói, já especialização, né? Aham. Da TRI e outras coisas. Uma profissional aqui em Niterói que validava a minha fala, mas que não tinha uma conduta coerente, nem atualizada. Então, não dava para caminhar junto. Fui para o Rio, encontrei um profissional que tinha condutas atualizadas, consegue conduzir bem casos de pessoas que eu conheço, mas que não sabia ouvir. Ele não ouviu, assim, na verdade, ele ouviu a primeira frase do que eu tinha para falar e me cortou. Acabou. Eu senti que ele me colocou, assim, como um ponto dentro de um estudo, sabe? Tem um estudo que fala isso, tem um estudo que fala aquilo, tem um estudo que fala aquilo outro, mas ele não ouviu a minha história, não ouviu a história da minha filha. E eu me senti totalmente desmotivada, né? Eu entendi que era uma pessoa que sabia muito mais, mas que não dava. Então a gente vai buscando, vai buscando profissionais até que a gente consiga entender que, assim, eu preciso falar sobre a minha filha, sobre o meu caso, eu não preciso falar sobre o estudo XYZ, né? Então essa pessoa tem que ter uma escuta, tem que ter a abertura para entender o que está acontecendo com aquele paciente. Nem todo paciente Uhum. tem sinais e sintomas clássicos de livro, né? Então a gente tem que estar aberto para ouvir o que cada um traz para gente. Nem todo mundo vai se comportar da mesma maneira, né? Como está descrito, né, na literatura. E Exato. às vezes é o suficiente, às vezes não vai ser aquele caso mega ultra grave, né? Porque também tem isso, né? Aqueles casos que são super grave, às vezes não tem muito como o médico não perceber, mas tem aquele limiar, né? Que não é grave, mas é o suficiente para te deixar louca, né? É o suficiente para causar um desequilíbrio bizarro na família, e aí você fica numa comunicação que não chega, né, com o médico, porque como é que você fala do seu privado, né? Se a pessoa não está aberta para te ouvir, né? Isso. E tem uma outra questão, né? É não deixar chegar no grave, né? Se você já Isso. tem sinais e sintomas que te sugerem um diagnóstico, você ainda não está habituado a lidar com aquela situação. Vamos estudar um pouquinho mais, vamos entender como é que a gente lida, procura por outros profissionais, tenta agregar a equipe multidisciplinar, né? Para te ajudar Isso. do caso. Mas se você simplesmente se fecha para o diagnóstico, você pode estar aí piorando uma situação, estendendo uma situação que já não é agradável, né? Claro. Há sofrimento para a família, para o bebê, e acabar chegando numa situação já de sintomas aí sim, muito mais exuberantes e que fica muito mais difícil para a gente conduzir. Exatamente. E aí, quando você viveu isso, né? Porque provavelmente deve ter sido um marco bem forte, né? Na sua vida como pediatra, né? Sim. Na hora que você retornou, né? Na hora que você voltou para os atendimentos, isso fez impacto, né? Na maneira como você lidou com as histórias que você estava recebendo das mulheres? Fez diferença nesse processo? Com certeza eu levo muito isso. Na verdade, o que mais assim impactou foi em algumas questões que não estão ali no livro, não estão descritas, porque assim, no final de tudo eu consegui achar uma pessoa que tem escuta e tem
muito agregar de maneira técnica, né? Então, assim, quando eu levo algumas coisas para ela, tem escuta, mas na técnica ela fala, olha, isso não é característico de alergia alimentar, mas dentro da minha casa, com a minha filha, isso acontece. Então, assim, se eu não fosse médica, eu ia ter a mesma fala. Se eu fosse só médica, sem ser mãe de um bebê alérgico, eu ia entender e ia talvez reproduzir a mesma fala. Olha, isso não está descrito em livro que é sintoma de alergia alimentar, tá? E ponto final. Mas então, isso assim, isso serviu para me mostrar que nem tudo que está escrito no livro é o que a gente tem que seguir, tá? Sim. Podem existir outros sinais e sintomas que não estão descritos no livro, mas que alguns bebês podem sim manifestar. Apresentar e tal. E que é isso, né? Vai ser, dependendo daquela família ali, o que vai aparecer e a maneira com que você vai trabalhar. Vai ser o instrumento que você vai ter para trabalhar, né? O sintoma que ela tá te relatando, né? Então, Isso é muito, acho que importante de falar, porque assim, eu passei por uma situação parecida também, né? Meu primeiro filho é autista, e meu filho mais velho, só que também não é um autismo, né, super claro, isso. Então, as minúcias, né, as coisas dos detalhes e tal, como é que você explica, né? Porque, na verdade, você está muito confusa, né? Quando você suspeita de alguma coisa, você está num processo ali que você quer ajuda. Mas, ao mesmo tempo, você também não quer a confirmação do diagnóstico, porque a confirmação do diagnóstico também é uma coisa bem difícil de viver, né? Então, ao mesmo tempo que você está lá pedindo informação para o médico, e ao mesmo tempo que a pessoa vem e fala que não é nada disso, que você está vendo problema, você simule um pouco de esperança, não, vai passar, né? É só eu esperar um pouco, é só... E o dia a dia continua caótico, e o dia a dia continua desesperador, e aí você volta a cair de novo. Então, parece que é uma eterna balança, né? Você fica um tempo achando que é um problema seu, que você está vendo demais, e aí você passa o dia a dia, cai de novo naquele desespero e fica nesse ciclo, né? Enquanto você não consegue ter alguém que valide e fale, não, de verdade, é isso, você realmente está percebendo alguma coisa importante. Não, realmente o seu olhar tem algo que precisa ser olhado, né? E às vezes é só isso, é só você conseguir ter alguém que fale para você, não, vamos pesquisar, vamos ver, né, o que tem, o que a gente pode fazer para avaliar isso, que já dá muito mais tranquilidade, né, do que deixar a mãe se virar com o dia a dia, né, se virar com aquele problema, né, com aquela questão que às vezes ela não tem ferramenta para aquilo, né? Aí você e aí a minha escuta mudou, né? Na verdade, sim. Isso já era uma característica minha. Eu sempre tive muita escuta. Quando eu comecei a fazer medicina, o meu desejo era fazer psiquiatria. Eu queria ser psiquiatra. Eu não queria ser médica. Eu queria ser psiquiatra. Meu pai é psiquiatra, eu sempre amei, sempre tive assim muito orgulho, sabe? Com o paciente, da forma como ele lida com a profissão. E sempre foi uma característica muito minha mesmo, a questão da escuta. Eu sempre tive muito mais escuta do que fala. E aí, assim, durante a faculdade, isso foi mudando. Eu comecei a acompanhar a psiquiatria infantil. O meu desejo era fazer psiquiatria infantil. E aí, a pediatria me atropelou. Eu comecei a acompanhar a pediatria, fiquei simplesmente apaixonada. Eu queria ser a primeira a chegar, a última a sair. Eu lembro que tinha um amigo meu que falava, Flávia, não é possível, você mora aqui. Eu fazia internato num hospital chamado São Zacarias, na frente do Rio Sul. E aí, lá que morava... pessoal de rua, né? Ele falava, não, você mora ali, não é possível, porque a gente chega, a gente sai, você ainda quer ficar. Então, assim, a pediatria foi uma paixão, mas a escuta sempre foi uma coisa que, assim, sempre foi muito característica minha e sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer. Então, eu acho que pediatra, isso acabou unindo, porque é muito importante a gente ter o amor pelo que você faz, mas saber ouvir, né? Sim, faz toda a diferença, né? E já tinha uma prévia, né, de outro lugar, né, que partiu de você. E aí, partindo disso, né, da gente falando sobre o papel do pediatra e como é que o pediatra, de um modo bem geral, né, deveria agir, como é que a gente poderia imaginar, né, que seria a conduta, né, o que é esperado de uma conduta de um pediatra com relação às queixas da mãe, né? Por mais que não tenham sinais físicos tão claros, né? Se a mãe chega com uma queixa,
o que que deveria ser a conduta esperada de um pediatra nesse caso, né? Assim, o que que ele deveria, quais seriam os passos que ele deveria seguir para poder pesquisar isso? O que que você acha, assim, nesse processo? Primeiro de tudo, tem que ter uma relação de muita confiança e segurança, né? A gente tem que estabelecer isso com a família, porque não adianta você querer imprimir para a família as suas questões se a família não tem tranquilidade e não ficar à vontade para passar para a gente as questões dela. Então, se a família não fica à vontade, você não vai conseguir colher o que você precisa dessa família. Então, eu acho que primeiro de tudo é você conseguir estabelecer uma relação de confiança e de segurança para que a fala aconteça bilateralmente, né? Então, para que a Claro. gente consiga falar, para que essa família tenha uma escuta aberta, mas que a gente tenha escuta aberta com essa família também. Eu acho que assim, é muito importante que a família esteja à vontade. Isso Porque se você não abre essa porta, você não acessa nada, né, da história, né? Você perde um monte de pistas aí no processo, né? E as pistas são exatamente o que a gente tem de mais valioso, né? É como se a gente, assim, na medicina, quando um paciente chega com as queixas, é como se a gente fosse montando um quebra-cabeça. Uhum. Você pega outra pecinha ali e vai tentando encaixar para ver se você consegue chegar a um diagnóstico, né? Muitas vezes essas peças podem estar incompletas. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que trabalhar, porque essa família ainda pode estar um pouco perdida. Essa mãe sabe te informar algumas coisas, mas nem tudo está claro para ela. Na cabeça dela também as coisas não estão muito claras, é tudo muito novo. Então, cabe a gente ir conduzindo, perguntando de forma mais conduzida para aquelas hipóteses diagnósticas que já começam a aparecer na nossa cabeça, né? Então, você vai Uhum. tentando entender de maneira mais clara o que essa mulher realmente está trazendo para você, para a gente ir tentando montar um diagnóstico, né? Se nenhuma pecinha está encaixando, né? Nenhuma pecinha está encaixando, mas essa mãe continua com muita queixa, mas assim, nenhum diagnóstico vem na sua cabeça. Vamos continuar. Mostra para ela assim, ó, isso pode ser isso pode ser isso pode ser aquilo, mas não, a gente ainda não está fechando, a gente ainda não consegue chegar a um diagnóstico. Então, qual vai ser a nossa conduta? Desmerecer aquilo? Ó, não, nada disso casa, não tem Pois nada. é. Não, na verdade, o que a gente vai fazer? Não adianta esperar para a próxima consulta. Daí 1 mês, daí 3 meses, dependendo da idade da criança, né? Vamos mantendo contato, vai me dizendo como é que vão ficando essa e essa e essa questão. Vamos avaliar como é que vai ser a evolução desses sinais e desses sintomas. Mas a gente precisa dessa troca. Não dá para a gente atender hoje e depois voltar tanto tempo depois sem que a gente tenha essa troca estabelecida. A gente precisa manter esse contato para a gente entender se eram questões ali isoladas ou se realmente isso pode fazer parte de alguma coisa que a gente não pode comer mosca, né? Sim, claro. E ao mesmo tempo, quando essa mãe traz, a gente não precisa ter aquele quebra-cabeça com todas as peças, né? Para a gente enxergar realmente um diagnóstico. Então, assim, um bebê que tem alergia à proteína do leite de vaca não precisa ter sangramento nas fezes, não precisa ter vômitos, não precisa ter dor abdominal, sono totalmente alterado, não precisa ter dermatite atópica. Tudo isso para você fechar um diagnóstico, né? Com algumas outras questões, você já pode tentar pensar e tentar fechar um diagnóstico. E às vezes, eu fiquei pensando aqui que às vezes o pediatra pode até não ter de cara uma ideia de um diagnóstico, né, para fechar. Mas assim, desamparar e desvalorizar a realidade que a mãe vive, eu acho que o ponto de partida, assim, deveria ser que aquilo que a mulher está falando é verdade, né? E parece uma coisa meio óbvia, assim, mas é uma coisa que a gente precisa dizer, né? Porque parece às vezes que a mãe está inventando, ou que, sei lá, que ela está exagerando, né? Isso tem uma fala muito pesada, né? O exagero da mãe, o peso da mãe. Eu acho que a gente vai falar bem sobre isso hoje aqui. Mas partir do pressuposto de que aquilo é a realidade daquela pessoa, que ela de fato está vivendo aquilo. Se você não tem ainda o que dizer para aquela mulher, né? Se você não tem ainda uma possibilidade, tudo bem, porque na verdade você não precisa saber de tudo. Mas desamparar ela é que não seria, né? Não é o que é esperado, né? Ela está buscando ajuda, né? Ela está precisando de alguém para dar suporte para ela, né?
e não para desmerecer. Então, é um caminho a ser construído, né? É um Isso. caminho para ser construído com essa família que está começando naquele dia, assim. E aí precisa, acho que é isso, né? Pensar nessa proximidade, talvez seja o ponto mais forte, né? Criar um laço ali muito, muito forte, né? Com aquela mãe para ela conseguir sentir segurança, né? E trazer para você até outras questões. E aí, pensando nesse ponto, assim, o que você acha que seriam, assim, os pontos de... as possibilidades, né, de diagnóstico, assim, mais críticas, né? Nessa situação em que a gente precisa fazer muita parceria com a mãe, né? Porque são sintomas que às vezes não se mostram completamente, às vezes vão ficar num limiar ali de diagnóstico que você não consegue definir completamente. Quais seriam esses fatores, assim, quais seriam esses diagnósticos que precisam mais atenção do pediatra nesse caso? Alergia alimentar. Alergia, a proteína do leite de vaca é a principal que a gente vê, né? Porque mais ou menos 85% dos casos de alergia alimentar é em função do leite de vaca. Atraso de desenvolvimento motor, atraso de fala, autismo, TDAH, que mais? Anquiloglossias, né, também, né? E é Que porque são as pessoas clássicos. eram de tudo, né? Acha que a gente tem que ter de tudo, tem que ter tem que ter a mama machucada, tem que ter a mama que sai de maneira alterada após a mamada, tem que ter dor, tem que ter fissura, tem que ter um bebê ganhando um pouco peso, Sim. então tem que ter tem que ter um bebê que não extrai o leite de maneira adequada da mama, tem que ter mastite, não necessariamente E a eu gente. acho que nesse caso, assim, é um caso assim bem pontual para a gente falar sobre isso, porque assim tem vezes que o bebê tem a gente está falando em anquiloglossias, né, que são os freios orais, né, alterados no bebê quando ele está mamando, né, principalmente. E aí tem bebês que super se dão bem, né, assim, conseguem ganhar peso, ficam lindos, né, tão dormindo bem, não tá tendo, em princípio, ali nenhum sintoma, mas a mãe tá toda ferrada, né? E aí, quando você vai conversar às vezes com o pediatra, parece assim, mas o paciente é o bebê, né? O O pediatra paciente do pediatra é o bebê. Então, se o bebê tá bem, tá tudo bem, né? Como é que é? A mãe não tem espaço numa consulta pediátrica, né? A mãe não teria esse espaço. Qual é o espaço que a mãe ganha quando ela está sendo consultada, né? Será que é só o bebê que importa ali quando está numa consulta de um pediatra, né? Isso é um ponto importante, assim. Como é que a gente olha para a mãe, né? Como é que a mãe pode ser validada quando ela está passando por uma consulta, né? Uhum. Que pontos que são importantes de ser olhados? A anquiloglossia é um caso clássico, né? Porque na amamentação é uma dupla ali, né? Não tem como um tá se dando bem e o outro todo ferrado e aquilo ser alguma coisa que vai ser boa, né? Isso eu acho que é o básico, né? Então, quando o pediatra só olha para a criança, no caso de anquiloglosia, tô vendo, o bebê tá ganhando peso, o bebê tá feliz, eu tô achando que tá tudo ok. Sim, tem um freio, mas o bebê tá bem, o bebê tá crescendo, tá se desenvolvendo. Então, vamos lá, segura a sua dor, porque ele tá bem, né? Mas a gente não pode avaliar um lado só. Essa mulher tá com dor, essa mulher tá sofrendo, às custas de que essa mulher tá conseguindo segurar essa amamentação, né? Por quanto tempo ela vai conseguir segurar essa amamentação, né? É aquela história, né, do amor líquido, né? Não, leite materno é amor líquido. Você está oferecendo esse tipo de amor para o seu filho. Então, o que essa mulher vai pensar? Não, se eu não ofereço, se eu estou com dor, mas está tudo bem para ele, então eu vou estar negando amor para o meu filho. Não, eu não posso negar esse. Eu estou com dor, mas eu tenho que resistir. A maternidade é isso, a maternidade é exaustiva. Acho que é isso mesmo, né? É em cima do meu sofrimento que tudo vai ficar bem para o meu filho. E não é bem por aí. Existem os dois lados. Se essa mulher não tá tendo prazer na amamentação, até onde você vai conseguir levar essa amamentação, né? Uhum. Como é que vai ficar o emocional dessa mulher? A gente precisa da ocitocina. Como é que vai ficar a liberação de ocitocina para a ejeção do leite se essa mulher não está tendo prazer durante a mamada? Né? Como é que vai ficar o vínculo dessa mulher com seu filho se ela acha que toda vez que o filho dela chora, quer mamar, ela não tem prazer naquela situação, né? Então, isso vai acabar de alguma maneira ou outra afastando essa mulher do seu filho. Como é que a gente vai estar
tentando estabelecer vínculo com essa dupla, se isso não está gerando prazer para essa mulher. Então, tem que olhar para o lado dessa mulher também, né? Ela faz parte disso tudo. Então, a gente precisa, sim, olhar para a mulher. E a gente precisa entender, assim, a mulher, geralmente, a mãe é o principal cuidador, né? É quem entende tudo daquele bebê. É quem sabe cada choro. No início pode ser que ela ainda não entenda, que ela esteja ali, assim, o que que eu faço, né? Tá aqui nos meus braços, eu não sei muito bem o que que eu faço. E ela precisa muito da ajuda do pediatra para conduzir, para entender qual é um comportamento natural de um bebê recém-nascido. E muitas vezes essas mulheres procuram na gente, pediatra e muitas vezes mãe, entender como que eu faço, como que eu lido, né? E a gente pode dar, assim, uma luz, um norte para ela trilhar o seu próprio caminho, encontrar o caminho da maternidade dela, o caminho que ela quer seguir dentro dessa maternidade, né? Sim. Então, acolher... Essa ideia também do peso, né, da mãe, né? E aí, por exemplo, falando da maternidade, da amamentação, né, que a gente estava falando, do amor líquido e de tudo, o que que tem... a gente pode falar dessa carga, né? Da mãe e do amor maravilhoso, né? De amar o filho incondicionalmente, que se você não tá naquele lugar, você não é uma mãe que deveria, né? Que uma mãe boa, é uma mãe ruim e tal. Tem um papel também do pediatra de desromantizar, né, essa maternidade, né? Que eu acho que não é só do pediatra, mas o pediatra também precisa ser um parceiro nesse lugar, né? A gente fala muito sobre isso, né? Então as doulas têm um papel super importante nesse cenário, consultoras de amamentação. Acredito que todo mundo, né, que trabalha com dupla, né, com mãe e bebê, né, nesse ciclo aí, né, principalmente no puerpério, precisa ser um pouco agente nesse papel de desromantizar, né? De ajudar a mulher a entender que aquele cenário de maternidade linda, de estar sempre feliz, né? Essas campanhas de amamentação com mulheres sempre maquiadas, com escova no cabelo, toda de branco, amamentando um bebê sorridente. Isso, na verdade, é ilusão, né? Que, na verdade, demora muito tempo, se é que vai chegar algum momento que você vai ter essa cena corriqueira, né? E que ser mãe é muito mais vasto do que estar só feliz o tempo inteiro, padecer no paraíso, né? Como a gente ouve, aquela bênção, né? Nossa, você tem uma bênção nos braços. Então, se você, né, só ouve isso e só recebe isso, passar por qualquer outro sentimento que não seja gratidão e amor é vergonhoso, é horroroso, eu tenho, né? Então, o pediatra precisa também ser um parceiro nesse lugar, né, para a mãe, para trazer para a mãe um pouco dessa realidade da maternidade, né? Real, né? Do que a maternidade não é aquela maternidade idealizada. Aquele comercial de margarina, onde todo mundo bota no Instagram só o lado positivo, todas as conquistas do seu filho, né? Tudo de bom que acontece na vida. Ninguém vai postar derrota. Então, as pessoas acabam se comparando muito quando olham no Instagram também, né? E aí, mas o meu filho, todo mundo consegue amamentar, eu não estou conseguindo amamentar, eu estou sentindo dor, eu sofro, eu estou com muito sono, eu estou muito cansada, eu estou amamentando, eu amo o meu filho, mas eu preciso dormir, está muito cansativo. Então, entender que, assim, a maternidade real é isso aí. Tem tristeza, tem solidão, tem exaustão, e procurar achar meios de tentar melhorar isso na vida dessa mulher, né? Trazer a família, tentar encontrar aí na rede de apoio alguma questão que possa estar ajudando essa mulher que também tem esse lado emocional. Ela precisa ser tratada de alguma maneira. E validar o que é possível para essa mulher, né? Porque às vezes pode ser que ela não tenha a possibilidade de ter uma amamentação do jeito que a vizinha tem, ou que ela vê no Instagram que a amiga tem, ou enfim, mas que ela tem uma possibilidade. Talvez a possibilidade seja o que cabe na realidade dela, né? Aquilo que a gente já falou, né? Até na outra live que você fez com a Camille, né? Sobre o que é o ter sucesso na amamentação. É muito particular. Assim como ter sucesso também em qualquer outra questão, né? Dentro da maternidade. Vai ser sempre particular, né? E acho que o pediatra, ele precisa também ser parceiro da mulher nesse sentido. Uma coisa que você falou sobre a família, né?
Porque é isso, normalmente é a mãe que tem o contato do pediatra, é a mãe que marca a consulta, é a mãe que está ligada nos sintomas que o filho tem para levar para o pediatra, que sabe quais são os remédios, é tudo a mãe, na grande maioria das vezes, né? É. Então o pediatra também tem esse papel de fazer essa chamada também do resto da família, de conversar um pouco sobre essa distribuição, né? De trazer, né, é até uma coisa bem importante de pensar, porque assim, se o pediatra invalida a fala da mãe, ele também vai ser um formador de opinião que vai ser levado para dentro da família, né? Se o marido que está lá com a mulher, né, e já tem uma carga enorme, que já está, né, super sobrecarregado, escuta do pediatra que aquilo não é nada, imagina como é que vai ser levado isso para dentro de casa, né? Então, a responsabilidade da nossa fala, né? A responsabilidade das orientações que a gente fala. Quando a gente está desmerecendo alguma queixa materna, quando a gente não está validando alguma questão que essa mulher está trazendo para a gente só vai estar ali reforçando com o marido que pode já não ter a atenção que essa mulher precisa, que isso é bobagem, você viu? O pediatra mesmo falou que isso não é nada. O bebê está ganhando peso, você está sentindo dor, mas é isso aí mesmo. A amamentação é isso aí, dói. Não, vamos lá, você consegue, né? Então, isso. A dor que dói no outro é aquilo que rola aí às vezes na internet, né? A dor que dói no outro é o mimimi, né? Exatamente. Então, a gente tem que validar, sim, toda a queixa da mãe. A mãe, geralmente, é o principal cuidador dessa criança, né? A mulher, quando é a principal cuidador, gente, cada choro diferente dessa criança, essa mulher vai entender. Cada arranhão diferente no corpo, não, esse aqui não estava aqui ontem, esse aqui foi Cada ontem. bolinha, né, que surgiu de ontem para hoje. Não, isso aqui você conhece o corpo da criança nos mínimos detalhes. Então, como que você não vai... como que você não vai... Como que você vai desmerecer o que essa pessoa que conhece esse serzinho 4 horas por dia, que é a pessoa que melhor conhece essa criança, tá passando alguma coisa para você e você vai falar, não, isso aí não é nada. Isso chega a ser até um pouco assim, e a gente recebeu muitas coisas em inbox, sabe? De histórias muito tristes, sabe? Normalmente as mulheres usaram, né, aquele espaço lá para conseguir falar um pouco sobre as histórias que viveram, e muitas mulheres falando sobre essa sensação de ficar se sentindo bastante louca, assim, de receber essa fala do pediatra, ou às vezes até em situações de internação, coisas mais graves, assim, em que a pessoa, né, que estava ali cuidando do filho simplesmente ignorava o que a mãe falava sobre processos alérgicos, sobre suspeitas que a mãe tinha. E aí a gente para pensar sobre isso, cara, como que uma pessoa que está vendo aquela criança pela primeira vez, né, muitas vezes, ou enfim, até pode ser um pediatra que já tem uma frequência ali naquela família e tal, mas com certeza tem muito menos contato e muito menos informação sobre aquela criança que a mãe, que é aquela pessoa que está vendo todos os dias e tal. Então passa a ser até um pouco... A gente às vezes fica sem bem entender quando a gente coloca assim, mas... eu acho que a gente precisa tentar esmiuçar o porquê que isso acontece, né? A gente está chegando mais ou menos aí na metade da live. Eu vi que teve umas pessoas que entraram no início, pediram para eu fixar o tema. Gente, eu não sei fazer isso. Eu tentei colocar aqui, tentei apertar em cima, mas não apareceu nada. Então, assim, ficou assim, o tema que a gente está falando, né? Para quem entrou agora, a gente está falando sobre validação do discurso materno. Como é que é a ação do pediatra, né? Quando a mãe traz alguma queixa. Mas o que a gente estava falando agora, né? Sobre essa coisa que parece assim... Parece que não tem sentido, né? Quando a gente coloca as coisas claras assim, nossa, é a mãe que cuida do bebê, é a mãe que cuida da criança, é a mãe que tá ali todos os dias e o pediatra escuta a fala e desmerece. Mas por que será que isso acontece, Flávia? Assim, por que você acha que talvez... E aí a gente tá falando de pediatra, né? Porque, né, você é pediatra, né? A gente tá falando de muito dessa frente especificamente, porque, né, é onde a gente tá focando agora. Mas a gente pode desmembrar isso aí para todos os profissionais da área da saúde, às vezes, né, que lidam com crianças e com mãe, principalmente. Da onde será que vem essa origem, né, da não valorização da fala da mãe? Você tem alguma suspeita, assim, do que pode ser uma causa para isso, assim?
Eu acho que muitas vezes a pessoa já pode categorizar a pessoa, sabe? Vem assim, às vezes vem um encaminhamento para você. Olha, eu tô te encaminhando o paciente X, mas ela é um paciente que reclama de tudo, tem queixa de tudo. Então, não se assusta, porque ela já vai chegar reclamando da vida dela inteira. Então, o ser humano tem mania de categorizar muito, né? Então, Sim. e aí você já vem com esse preconceito, essa questão já estabelecida dessa pessoa. Você já não vai ter o seu ouvido aberto, E né? dá trabalho, né, Flávia? Dá Dá trabalho. trabalho. Receber a queixa da mãe e pesquisar, né? Tipo, fazer pesquisa a fundo, né? A partir de tudo que ela tá trazendo, dá trabalho, né? Muito Tem que trabalho. ter vontade. Tem que ter vontade, tem que ter tempo, tem que ter disponibilidade, tem que estar aberto para conversar com essa mulher por diversas vezes, né? Tem que retornar, tem que ver, pedir um feedback. Olha, vamos ver, ó, hoje está assim. Vamos ver como é que vai ficar, vamos ver se vai regredir, vamos ver se vai continuar, vamos ver se vai piorar, né? Se você ainda não tem um diagnóstico firmado, mas existem possibilidades, vamos ver como é que vai ficar. Uma outra coisa que me chama atenção também, que não, das pessoas que não têm escuta, é para superdiagnóstico. Porque assim, Sim. tá, aquele mimimi é falar assim, olha, quer saber? Vai me ligar 30 vezes por dia, vai me mandar mensagem mais não sei quantas, quer saber? Eu vou logo prescrever um antibiótico para parar logo essa situação. Porque mal não vai fazer, então deixa eu prescrever logo o antibiótico, porque tá ansiosa. Se a gente prescreve uma medicação, ela já acha que recebeu um diagnóstico, que tá tudo ok. Então tem que ter muito cuidado com o super diagnóstico também, porque se você Que não tá também é uma forma de silenciar, né? Porque exatamente, se você fala logo que é isso e pronto, e acabou, você não tem trabalho, você dá logo que talvez a mulher esteja esperando, porque ela tá ali numa expectativa mesmo, né? Assume que é, e aí você não tem trabalho de pesquisar, isso. passa a página e também é uma maneira de silenciar, porque às vezes não é isso, né? Às vezes é outra coisa, você precisa se debruçar mesmo sobre o processo para descobrir. Então você prescreve alguma coisa e acha que tá tudo bem, que acabou a ansiedade daquela família, não, que bom, olha, o médico no primeiro diagnóstico já logo prescreveu um antibiótico, já logo É, prescreveu. Então, assim, a gente às vezes acaba fazendo super diagnóstico, então, sintomas clássicos como a PLV. Tem gente que não se sente bem, não se sente à vontade, tem médico que não se sente à vontade e fala assim, olha só, ainda não sei o que é. Tenho algumas suspeitas, ainda não sei o que é. Vamos acompanhar de perto, vamos acompanhar, né? Esse acompanhar é muito importante exatamente para que a gente não supervalorize alguma coisa, não faça superdiagnósticos. Vamos de novo aí ao exemplo da alergia alimentar, né? Se uma mãe chega com queixas que sugerem alergia à proteína do leite de vaca, alergia alimentar, e você de cara não tem ainda muita clareza de que é um possível diagnóstico. E esse diagnóstico é clínico, né? Não tem exame para você fazer a princípio para corroborar o seu diagnóstico. Quando existe exame é mais fácil. Você pede o exame complementar e você faz o diagnóstico. Mas quando você não tem exame e você quer lá dar logo uma coisa de cara, você vai restringir a dieta dessa mulher. Você vai tirar elementos que podem, nutrientes que podem fazer aí danos nutricionais, sociais, emocionais para a vida dessa mulher. Então, assim, mostrar para a família que a gente também, muitas vezes, precisa de tempo para fechar algum diagnóstico, né? uhum. Atropelar as coisas. Então, a gente tem que ter cuidado com deixar de fazer diagnóstico porque você não tem escuta, não consegue ouvir o que essa família tem para te trazer, não consegue conduzir, se essa família não sabe muito bem como te falar e você precisa perguntar, encontrar meios de perguntar para que essa família possa te trazer as pecinhas que você precisa para montar o seu quebra-cabeça e Uhum. para você não se perder, para você não dar nem superdiagnóstico, nem desvalorizar a queixa dessa mulher. E às vezes, assim, eu fico imaginando, né? Até porque acontece isso também na consultoria de amamentação, né? Às vezes as mulheres, até elas ficam na dúvida, né? Se o que elas estão observando é real É. ou se é alguma coisa que talvez ela esteja exagerando, né? Uhum. E aí eu acho que é muito interessante, assim, porque
já aconteceu muitas vezes, assim, né? Eu tá em consultório pediátrico, ou enfim, as pessoas virem trazer para mim, né? Que, nossa, ele faz isso tudo em casa. Mas aí chega no pediatra, fica lindo lá, e aí como é que eu vou fazer para ela acreditar em mim? E aí você percebe a agonia dessa pessoa em se fazer ser acreditada, né? E eu fico imaginando assim, como é que deve ser, né, viver nessa pele, né, de estar vendo alguma coisa e precisar mostrar para as pessoas acreditarem que o que ela está vendo tem sentido, né, realmente acontece, né? E aí fico imaginando, né, o que tem por trás disso, né? E fiquei pensando aqui o quanto que pode ser também, né, um braço da nossa sociedade machista, né? Do quanto a gente desvaloriza a mulher de um modo geral, tratando ela como louca, né? Como aquela pessoa que ela é emocionalmente instável, ela não tem uma ação, né, muito racional, então vê demais, sente demais. E aí você pensa, se a mulher ela é louca, uma mulher que é mãe é muito mais louca, né? Uma mulher que é mãe e que tá no puerpério, aí, amiga, né? Essa pessoa, ela não sabe de nada, ela vai ser sempre desvalorizada. Então, é um braço, assim, que se a gente não toma cuidado, a gente reforça, né? A gente está cada vez mais trazendo essa ideia da loucura materna, da loucura da mãe, né? E tem até um nome para isso, né? Se eu não me engano, é gaslighting, né? Essa ideia, né, de fazer a mulher ser sempre taxada como louca, que não sei, né, se é esse nome, enfim, mas o sentimento, eu acho que todas nós sabemos o que é, né? Sim. E que pode ser de fora, né? Vem de fora muitas vezes pra gente, né? E a gente tem que lidar com isso. Mas muitas vezes a gente já ouviu tanto que a gente funciona nessa chave. Então é isso, é uma mulher que precisa provar o tempo inteiro o que ela tá vendo, né? Ela fica na dúvida o tempo inteiro, se pega o telefone e liga pro pediatra quando tá acontecendo uma coisa, porque será que é grave o suficiente? Será que eu não vou ser taxada de louca pela pediatra? Será que ela não vai achar que eu sou neurótica? Né? Isso é muito, muito forte quando a gente olha para pensar por esse lado, né? E aí tem gente que precisa te provar com vídeo, precisa te provar com foto. Eu imagino. Acha que chega no consultório e que a criança tem que reproduzir exatamente aquilo que fez em casa, né? Porque ali a gente está vendo a criança naquele momento, é pontual. Você imagina você numa consulta de puericultura, uma vez no mês, você está vendo a criança naquele momento. E naquele momento, a criança, ó, pelo amor de Deus, não dorme, não sai do peito, aí vai, entra no carro, na cadeirinha, dá um embalinho, chega no consultório, a criança dormindo, passa a consulta inteira quase dormindo. Não, mas não é possível. Chega em casa, essa criança não dorme. Você não vai acreditar em mim. Eu acredito. É claro que eu acredito, né? Essa pessoa está vivendo com essa criança todas as outras tantas Sim. horas e aí eu não tô vendo. Todos os outros dias que não são dias de consulta, é essa mulher que está vivendo com essa criança. Então a gente tem sim que valorizar as queixas dessa mulher. A gente recebeu inbox, assim, muitas histórias, principalmente da PLV, né? E aí é muito chocante, assim, se deparar com as histórias das mulheres, porque às vezes são histórias muito tristes, né? Histórias de muito sofrimento, de ter passado às vezes por vários profissionais, até achar um que de fato tope pesquisar, de fato tope ir lá ou fazer o tratamento, enfim, e vira um trauma, né, para essa pessoa, vira um trauma para essa família, né? Às vezes, algumas histórias a gente recebeu de mulheres que estavam às vezes no primeiro filho e aí teve uma história de APLV e aí quando ficou grávida de novo já veio aquilo tudo, e aí o que vai fazer se acontecer? E quando começa a suspeita, no primeiro sintoma que apareceu no segundo filho, né, de às vezes ter uma cólica mais forte, ou uma criança que chora muito depois que mama, fica desesperada, já começa a suar frio pensando em como que vai ser viver aquilo tudo de novo. Então, é muito forte fazer as famílias passarem por isso, né? Flávia tá aqui falando, né? Eu que o diga, né? Meu gastro foi o quarto e o terceiro, e o pediatra foi o terceiro. É isso, né? As pessoas precisam, às vezes, peregrinar, né? Em vários médicos, pediatras, enfim, para conseguir um diagnóstico fechado e ser validado no que está observando. Então, é muito forte quando a gente fala sobre isso, né? E aí eu acho que é interessante a gente falar
que assim, esses temas que a gente está trazendo, né, a anquiloglossia, até o APLV, outros pontos também que devem ser, né, cheguem bastante no consultório, como perturbação na amamentação, né? Hum? São pontos que a gente tem outras fontes de informação, né? Tem outras lives lá no Fardo de Ternura, né? A gente tem todas as lives que a gente faz aqui, a gente coloca lá no nosso canal do YouTube. Então, tem uma live sobre freios orais, né, e anquiloglossias, que foi feita pela Fernanda e a Kelly há pouco tempo, né? Acho que foi sexta-feira agora, é uma live que está super informativa, dá para buscar bastante informação. Tem uma live que foi feita com você e com a Flávia e com a Lela, né? Ah, foi. Sobre a PLV e sobre como amamentar, né, bebês a PLV, então, É. que também pode ser bem informativo para quem está buscando, né? Tem uma live sobre perturbação da amamentação também lá no nosso canal, com a Bianca Balaciano. E aí, quem tiver, né, mais alguma questão com um tema parecido com esse, acho que a questão da gente aqui, que a gente pode passar para essas pessoas, é buscar informação, né? Buscar ir atrás de fontes, né, de lugares para se informar e não ficar dependendo só da validação do pediatra, né? Porque às vezes acontece muito isso, né? A gente vive numa sociedade em que a gente coloca o médico num lugar de muito destaque, né? Então, o que o médico fala, É ele lei. é formador de opinião, ele de fato vai conduzir, ele de fato vai definir entre o sim e o não. E muitas vezes não vai ser esse o lugar em que você vai conseguir ter a clareza, né, sobre o que você está vivendo, né? Uhum. E isso é bem, bem importante da gente talvez trazer isso para as pessoas, né? Bom, e aí a gente está chegando agora, falta 14 minutos assim para a gente terminar. E aí você tá com uma legião de fãs aí, né? Tá todo mundo colocando aqui o quanto te ama, o quanto que te adora. Seus filhos estão aqui botando pra caramba, né? O quanto sentem orgulho de você, que delícia. Bom, né? Bem legal. Deixa eu ver aqui, porque a gente separou alguns pontos legais aqui para a gente falar. E aí eu não queria deixar de falar sobre nenhum desses pontos. Bom, aqui tem uma coisa interessante, né, que a gente vai falar. Esse ponto de como é que a mãe tem espaço dentro da consulta pediátrica, queria perguntar para você assim, como é que é com questões anteriores àquela maternidade, sabe? Aquela vivência que aquela mulher está vivendo. Porque o que acontece, né? Eu atendi até uma dupla não faz nem muito tempo que a história de amamentação não tinha grandes complicações. Mas aí quando você começava a ver as questões mais profundas por trás, tinha uma história antes dessa amamentação chegar, desse bebê chegar, né? E às vezes são histórias anteriores, que às vezes, se a gente não está atenta para fazer uma anamnese da mulher, né? Do que a mulher está vivendo, do que a mulher viveu até chegar ali, a gente perde, né? A Uhum. gente perde esses detalhes. Você costuma fazer uma anamnese assim da mulher, da história daquela dupla, para Costumo. começar a consulta? Entender se foi uma gravidez planejada ou se não foi uma gravidez planejada. Pode não ter sido planejada, mas depois foi desejada, ok, né? Como é que é a história dessa mulher? Tem um parceiro junto, ou a parceira, já está chegando todo mundo junto para você. Como é que é a história aí de tentativas de engravidar dessa mulher? Foi uma gravidez como é que a gente chama? Natural? Foi uma inseminação? Quantas tentativas essa mulher já teve Sim, de engravidar, né? Essa mulher já passou por perdas gestacionais. Como é que é a história dessa mulher com outros filhos, outros nascimentos, outras amamentações, outras vivências dela na maternidade, né? Como é que é isso. a história dessa mulher com o toque no corpo dela? Como é que é a sensibilidade? Tem mulher que tem muita sensibilidade na mama. Tem homem, tem companheiro, parceiro que é machista, que entende que o corpo da mulher é dele, acha que o corpo da mulher é dele, que o peito da mulher é dele, não vai ser do filho, não vai ser da criança, né? É, Tem homem que deseja mais amamentar do que a mulher, tem mulher que não Sim.
corpo dela seja tocado. Ela não quer que a mama dela seja tocada, mas o pai tem muito desejo que a amamentação seja estabelecida. O pediatra tem muito desejo e acha que é muito importante que a amamentação seja estabelecida. A família dessa mulher acha, mas essa mulher não quer, né? Então, entender Saber o que ela quer, né? um O que desejo que ela quer desse processo, na verdade? O que que ela está buscando quando ela te busca, né? O que no que de fato, que tipo de ajuda, né, ela quer? isso. Então, entender. E quando a gente vai entendendo algumas outras questões e buscando, né? Será que tem história de abuso nessa mulher, né? Que não consegue deixar o corpo dela ser tocado, né? Então, pode ter, às vezes, um componente, assim, de muitas queixas e você tá ali esgotando todas as possibilidades diagnósticas. Você já esgotou, procurou, realmente não há nada físico, né? Para você, Uhum, conclusão, algum diagnóstico. E aí, o que que acontece? Será que não é alguma questão emocional dessa mulher? Como é que essa mulher sim. reage ao toque no corpo dela, né? O corpo é dessa mulher. Então, é uma questão aí para a gente pensar também, né? Quando a E gente está falando de amamentação, né? Assim, quando tem amamentação é muito mais complexo do que simplesmente achar um diagnóstico, né? Ali é uma relação, né, entre duas pessoas, né? Que precisa ser olhada com muito carinho, né? Olhada com muito respeito, né? Pro isso. que a mulher está querendo, né? Gente, então, assim, vai muito além da gente saber história familiar de doença, né? E vamos direto ao caso. O que está acontecendo hoje com vocês? Então, eu costumo Sim. dizer, quando eu já vou marcar a primeira consulta, o paciente já vai marcar a primeira consulta, eu já logo falo mais ou menos o tempo que a gente demora na consulta. Eu não consigo demorar menos do que 3 horas no meu primeiro atendimento. Geralmente, assim, 3 horas é o limite mínimo, sabe? Porque é muita informação que a gente precisa trocar, é muita coisa que eu preciso entender do pré-natal dessa mulher. Por mais que tenha sido um pré-natal bem conduzido, tem muita informação que eu preciso saber que está ali, né? Uhum, uhum. Mulher, questões nutricionais, desde o pré-natal, questões do parto, não fui eu que assisti o parto, eu preciso saber como foi esse parto, tempo de clampeamento de cordão, isso vai definir tanta coisa para mim, sabe? Vai definir quando eu vou começar o ferro profilático para essa criança, né? Sim. Uhum. O clampeamento de cordão foi oportuno, se essa mulher tinha uma nutrição adequada durante a gestação, se essa mulher tinha um bom hematócrito, se essa mulher, se o parto foi a termo, se foi um bebê prematuro. Então, assim, como são as reservas de ferro dessa criança, tudo isso vai de toda essa anamnese que a gente vai tendo que falar, né? E muitas Claro. envolvem questões maternas. A gente precisa estar envolvido na questão aí com a mãe. A mãe faz Sim. total parte da consulta do pediatra. E aí eu fico pensando assim, porque aí a gente faz um esforço, né, muito grande para escutar essa mulher, para traçar com ela um objetivo e tal, quer dizer, né, era o esperado, né, a gente fazer esse esforço para, né, escutar ela e tal, e aí você traça uma conduta e às vezes a mulher decide que aquela conduta não é a conduta que ela quer. Uhum. E aí eu fico observando, né, em algumas pessoas, né, mulheres que a gente atende e tal, como é que os pediatras eles ficam numa relação de muito ego com isso, né? De não. Ah, então se ela não vai seguir o que eu tô falando, se ela não vai seguir o planejamento que eu trilhei aqui, né, a partir de tudo que eu sei e tal, então, né, então paciência, ela que se vire e tal. Sabe, tem cabimento, assim, porque na verdade parece que está sendo a única opção, né? Você dá para a mulher a única opção. É, E você toma uma decisão pela mulher, né? Se você exatamente. faz isso, se você traça um tipo só de conduta e dá para aquela mulher aquela única opção, você está tomando uma decisão para ela. E no fundo, qual seria o papel do pediatra? O papel do pediatra é tomar essa decisão ou dar as informações para a mulher para que ela consiga decidir qual é o melhor caminho para ela? Exatamente. O pediatra, ele tem informação técnica, né? Ele vai passar para a mulher a informação técnica. E quem vai tomar as decisões, quem vai trilhar o caminho aí, quem são os responsáveis pela criança, são os pais, né? Sim. Cabe a gente informar. E cabe essa família tomar as suas decisões
conscientes, né? Não adianta uma família, por exemplo, se você tem uma família que uma mulher tem desejo de amamentar, mas à noite ela quer descansar, então ela combinou com o marido que à noite ele vai dar mamadeira. O que Uhum. ao pediatra, a pessoa que está acompanhando essa família falar? Olha só, qual é o seu desejo? O seu desejo é manter a amamentação? Para a gente manter uma amamentação, ter menos risco de desmame precoce, o ideal é que a gente não use um bico artificial, o ideal é que a gente mantenha a amamentação da madrugada, porque quando a gente vai ter o pico de prolactina, essa mama precisa ser estimulada com mais frequência. Isso. Mas essa mulher fala assim, olha, eu quero sim amamentar, mas eu preciso dormir à noite. Então é desse jeito que vai acontecer na minha casa. Tá ok. Acabou. Essa pessoa tomou a sua decisão, né? Então, assim, ela tomou uma decisão consciente. Ela tem Isso. dos riscos que aquilo está trazendo para a vida dela, mas ela tem ela que está gerindo a vida dela, né? É aquilo que cabe dentro da realidade dela. Essa mulher. Exatamente. Dela. Então, cabe a gente informar, levar a informação de maneira tranquila, sem querer que seja uma regra para a vida da pessoa. A gente não pode querer que a pessoa trilhe o caminho que a gente trilhou na nossa maternidade, né? A pessoa... Isso é uma outra coisa, esse espelhamento, né? Isso. Achar que a mulher tem que fazer porque o que eu fiz é que foi o melhor, então você tem que fazer o que eu tô fazendo, né? E aí é mais uma vez aquilo do mesmo que aquilo que a gente estava falando, né? Que é desconsiderar a validade mental dessa mulher, né? Porque se ela precisa de... o pediatra não é um tutor, né? Ele é isso que você falou, ele é um profissional técnico que está ali para passar para ela as informações para que ela consiga tomar essa decisão, porque ela tem total capacidade, né? A mulher ela é totalmente dotada da capacidade de tomar as decisões que são melhores para o seu filho. E isso faz uma diferença muito grande, né? Da maneira como o pediatra lida, ou enfim, qualquer profissional que vai estar lidando com essa mulher, sobre se vai ser numa relação de tutela, né? Numa relação de ser tutor e dizer, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, ou dar a opção para essa mulher conseguir conduzir, pela maneira, vai fazer uma total diferença na maneira como ela vai construir a imagem da maternidade dela. Se ela de fato se sente, né, forte, capaz de conduzir aquela maternidade e conseguir tomar a melhor decisão, ou se ela precisa sempre de alguém conduzindo esse processo para ela. Então, como que também o pediatra pode ser um agente para ajudar essa mãe a ganhar confiança, né? A se sentir segura, a achar o seu lugar nesse processo, né? Que muitas vezes ainda está em construção, principalmente dependendo da idade do bebê, né? Exatamente. Exatamente. A gente precisa fortalecer essa mulher, para essa mulher entender a força que ela tem, a força do corpo dela, né? Para essa mulher, sim, entender que as decisões vão ser dela. A gente pode, sim, ajudar na condução de alguma questão, mas quem vai escolher os caminhos por onde vai caminhar, dependendo das suas expectativas, dos seus desejos e da sua realidade, é a mulher, é a família. Exatamente. Exatamente. Olha, faltam 3 minutinhos, 3 minutos, pouquinho, só para a gente terminar. A gente abordou bastante coisa. Tem um último ponto que eu acho que a gente consegue nesses 3 minutinhos rapidinho, só para a gente não perder essa oportunidade. Que é isso, como é que a gente, por exemplo, né? Vamos pensar aqui numa situação hipotética de alguém que trouxe para você uma queixa específica, né, sobre alguma coisa do filho, e que você já pesquisou, você já foi atrás, e você foi percebendo à medida, né, que foi fazendo toda essa análise, que na verdade tem algum componente materno ali de uma área que talvez precise de um acompanhamento da área da psique mesmo, né? Que não cabe mais só aquele acolhimento, né? Que precise de um outro olhar, né? De um outro profissional junto, né? Naquele cenário. Eu acho que profissionais para agregar, no caso, a gente pode pensar em diversos casos, né? Uhum. Mesmo uma criança PLV, né? Casos assim mais concretos que a gente consiga definir, que de fato tem um diagnóstico. Talvez uma consultora de amamentação ajude muito essa mulher se ela deseja amamentar. Uma doula pós-parto, dependendo do que for, né? Se for uma mulher que está muito, com uma questão muito romantizada ainda da amamentação, ou completamente sem jeito, principalmente no primeiro filho, né? Ainda muito cheia de regras externas, não conseguindo ouvir seus padrões. Mas estou falando, assim, daquela mulher que às vezes traz questões importantes, né? E que talvez a gente vai precisar fazer esse encaminhamento para outro profissional, porque
Por que que eu tô te perguntando isso? Porque a gente recebeu inbox também, muitas mulheres falando que receberam essa fala assim muito dura do pediatra. Ah, não, o problema tá com você, vai procurar um psicólogo. Uhum. E aí, isso também não é nada demais. Gente, vai falta só 1 minuto. Eu tô contando errado aqui nos meus minutos aqui. Mas vou deixar essa pergunta para você. Depois você grava um vídeo pra gente, coloca no stories que a gente compartilha aqui, que só faltam 13 segundos para desligar. E eu vou aproveitar para te agradecer muito por isso, por essa live maravilhosa. Um beijo